Olá, caros alunos, boa tarde, bom dia, boa noite. Não sei qual horário que você estará assistindo essa aula, mas eu desejo a você bons estudos, né? Pessoal, na aula anterior a essa, nós estudamos sobre contrato de experiência. E hoje nós estudaremos sobre modalidades de contrato, né? De trabalho. E aí, nós falamos ali de forma a miúde, não vou ficar aqui explicitando, até porque a aula está gravada, está lá no sistema, se você tem alguma dúvida, recorra a ela. E na nossa webconferência da próxima semana, nós tiraremos todas as dúvidas, né? Ali onde iniciaremos o nosso seminário, no dia 12, e estaremos ali com a apresentação do trabalho dos senhores, tá certo? Pessoal, então eu lancei uma questão lá, e essa questão falava assim: o contrato sucessivo é uma das características do contrato de trabalho temporário. No entanto, é correto afirmar que o trabalhador temporário que for contratado pelo período no máximo de 270 dias, somente poderá ser colocado novamente à disposição da mesma empresa tomadora de serviço em um novo contrato de trabalho temporário, após 90 dias contados do término do contrato anterior. A questão está correta, tá? Não tem que se discutir dessa questão, ela está corretíssima. É ipsilíder do que está lá, do conteúdo que foi lançado para os senhores, tá certo? Hoje nós iniciaremos a nossa aula, como por outrora já disse, sobre modalidades de contrato de trabalho, né? E aí um conceito trazido por Carlos Bezerra Leite, esse doutrinador, ele fala que o contrato de trabalho pode se classificar quanto à espécie, quanto à duração, à qualidade do trabalho, à manifestação de vontade, né? A forma, ao fim econômico do empregador, aos sujeitos, ao lugar do trabalho, ao lugar da prestação e ao modo também de remuneração, né? E assim ele vai tratando ali, aí nas primeiras cláusulas, logo do inciso primeiro, ele diz bem assim: quanto à espécie, quanto de trabalho, o gênero, né? Do qual são espécies, o contrato individual de trabalho, lá no 442, ou contrato coletivo de trabalho. E aí, como eu venho falando para os senhores, uma boa lida nesses enunciados que são lançados aqui, para que os senhores consigam aprimorar o conhecimento de vocês. E aí, além dessa classificação, a Lei 13.467 de 2017, que é a reforma trabalhista, qual vem falando reiteradamente, Lei 13.467 de 2017, ela inseriu na CLT 2 artigos. E os artigos 443 e o artigo 452A. E ela traz uma nova modalidade contratual, que é o contrato individual de trabalho. Ele poderá ser acordado, né, tácito ou expressamente, verbalmente ou por escrito, por prazo determinado ou indeterminado aqui, ou para prestação de trabalho intermitente, o artigo 443. E aí, senhores, ele vai se expressando. O artigo 442, por sua vez, ele diz que o contrato de trabalho intermitente deve ser celebrado por escrito e deve se conter especificadamente ali o valor da hora de trabalho, que não pode ser jamais, né, ser inferior ao valor do horário do salário mínimo. Isso eu já expliquei para os senhores em sala de aula. Eu disse em outro vídeo, eu disse aos senhores que o trabalhador jamais deve ganhar menos que um salário mínimo, exceto as cláusulas ali quando for especificadamente em contratos de trabalho que aceitam por hora, né, que aceitam o valor do salário mínimo menor. Mas tem que estar, né, devidamente aqui, o horário tem que ser referente ao salário mínimo, ou aquele devido aos demais empregados do estabelecimento que exerçam, né, para que não haja uma diferenciação salarial, né, nesse contexto, na mesma função aqui do contrato. E aí vai elencando todas as formas. Eu não vou ficar aqui lendo o artigo, né, até o parágrafo 7º, 8º, até aí se adentrar. Então, você deu uma boa lida no artigo 443 e o artigo 452A da CLT. Esses artigos, vou refrisar,
né? Eles foram inseridos pela Lei 13.467, que todo mundo sabe aí, foi explicitado para todos os cantos do Brasil e até do mundo, que foi a reforma trabalhista, tá? Então não tem muito que ficar aqui chovendo no molhado, tá? Então, pessoal, contrato individual de trabalho, contrato coletivo e contrato de trabalho por equipe. Nós esmiuçaremos agora essas formas de contrato de trabalho. O contrato individual de trabalho, ele se torna um negócio jurídico firmado aí entre o empregado e o empregador, estabelecendo aí um conjunto de direitos e obrigações. O contrato coletivo de trabalho, ele corresponde ao quê? A convenção coletiva de caráter aí normativo, cujo objeto reside até então na regularização das relações coletivas do trabalho no âmbito das categorias aí profissionais e econômica, conforme elencado no artigo 611. Contrato de equipe, por sua vez, ele vai se caracterizar por ser automaticamente um negócio jurídico envolvendo de um lado aí até então o empregador e do outro uma pluralidade de empregados aí, né, que se vê enlaçados por uma unidade de interesse. Exemplos típicos aqui de contratos por equipe que eu trago para os senhores são os contratos de mantidos aqui com bandas de música, de orquestras ou de equipes de seguranças, né? O contrato por equipe, ele tem uma previsão expressa lá no parágrafo 1º do artigo 16 da Lei 6.001 de 73, né? E ele vai dizer no artigo 16... E o nosso objeto aqui é o parágrafo 1º, que ele diz assim: será estimulada a realização de contrato por equipe ou de domicílio sob a orientação do órgão competente aqui, de modo a favorecer a continuidade da via comunitária. Contrato expresso, nós estamos falando, a nossa aula hoje é sobre modalidade de contrato. Contrato expresso e contrato tácito. O contrato expresso, né, por sua vez, o contrato cuja manifestação volitiva, que é essa vontade de agir, foi externada, seja por escrito, seja verbalmente, seja pelos pactuantes desse contrato. Já o contrato tácito, por sua vez, é o contrato de trabalho que se forma pela presença dos elementos caracterizadores aqui da relação de emprego, sem, contudo, né, se exista até então uma ação direta dos contratantes no sentido da expressão do pacto. Esse contrato de trabalho aqui tácito se forma, neste caso, por comportamento aqui das partes, seja comissivo ou omissivo no sentido da vinculação aqui empregatícia. O artigo 442, ele fala: contrato individual de trabalho é acordo tácito ou expresso, correspondente à relação de emprego. O artigo 443, ele diz que o contrato individual de trabalho ele poderá ser acordado, tácito ou ainda expressamente, verbalmente ou por escrito. Perdão, por prazo determinado ou indeterminado ou para prestação de trabalho intermitente. Uma atenção que eu faço aqui, uma ressalva que eu trago para os senhores, e muito importante, é o quê? Que não obstante possa o contrato de trabalho de fato ser pactuado verbalmente, ou até mesmo tacitamente, ele constitui uma obrigação administrativa do empregador a anotação de contrato de trabalho em CTPS aí, que é a carteira de trabalho, né? Todos sabemos. Artigo 29 do caput da CLT e o registro em livro, ficha ou sistema eletrônico competente aí do artigo 41 da CLT. Passado isso, nós já partimos para o contrato por prazo indeterminado e contrato por prazo determinado, tá? Contrato por prazo indeterminado é aquele que não tem previsão de término, né? O indeterminado. A contratação por contrato indeterminado é a regra no contexto aqui do contrato de trabalho. Geralmente, né, há uma presunção de indeterminação dos contratos de trabalho. Pelo quê? Pelo princípio da continuidade da relação de emprego. Relação empregatícia, até então, que se presumia-se a avançada por prazo indeterminado e, excepcionalmente, nas hipóteses aqui e com a devida comprovação.
teria lugar, até então, a figura do contrato para o prazo determinado. E aí saiu uma súmula, a súmula 212, né? Que ela fala o seguinte: o ônus de provar o término do contrato, quando negados a prestação de serviço, e o despedimento é do empregador, nesse caso. Pois esse princípio da continuidade da relação de emprego constitui a presunção favorável ao empregador. Essa caracterização por tempo indeterminado, ela pode ser caracterizada por dois elementos. Quais são esses elementos, professor? Você diria, se tivéssemos uma aula presencial? É o subjetivo e o objetivo. O elemento subjetivo está na parte da ausência dessa declaração de vontade das partes quanto à duração do contrato nesse aspecto, né? E o elemento objetivo, né? Eu falei o subjetivo primeiro. E o elemento objetivo, ele resulta da necessidade de prévia fixação aqui dessa duração do contrato de trabalho, para que seja um contrato aí por prazo determinado, assim inexistindo até então uma fixação no contrato, será em princípio indeterminado, tá certo? A regra é o quê para o contrato de trabalho? Determinado, né? Por prazo indeterminado, tá? Contrato por prazo determinado é aquele, né, cujo término é prefixado pelas partes automaticamente, é prefixado pelas partes, entendimento do artigo, do parágrafo 1º do artigo 443, que dispõe lá: considera-se como de prazo determinado o contrato de trabalho cuja vigência, ela dependa aí de termo, fixação, né, pré-fixação ou da execução de serviços especificados ou ainda da realização de certo acontecimento suscetível da previsão aproximada. Essa pré-fixação aqui do prazo pode decorrer de duas formas. Um termo, termo certo, né, que é o evento futuro e certo, sobre o qual se sabe o momento exato dessa ocorrência. O termo incerto também, que é o evento futuro e até então incerto, entretanto é indefinido quanto ao momento da ocorrência. O exemplo clássico aqui que nós temos nessa questão é a morte. O direito do trabalho ele vai se subdividir em termo incerto pela execução dos serviços especificados e termo, né, incerto também pela realização de determinado acontecimento suscetível de previsão aproximada. E aí, nesses contextos, nós vamos vendo que, nesse termo incerto da execução de serviços especificados, o empregado é admitido para prestar serviço de construção em um prédio aí até o seu término. Já no termo incerto pela realização determinada do acontecimento suscetível de previsão aproximada, o empregado que é contratado até então no período de safra de café. Não basta a vontade das partes até então na limitação aqui do prazo do contrato. O contrato de termos somente poderá ser fixado nas hipóteses legais aí, legalmente prevista, né? Que é o serviço, a transitoriedade que justifica essa pré-determinação do prazo, atividades empresariais de caráter transitório, contrato de experiência, contrato por safra, contrato de safra, contrato por hora certa, contratos para determinação de prazo em imprevisibilidade, contrato de aprendizagem e contrato provisório. A regra geral é que o prazo máximo do contrato por prazo determinado é de 2 anos. Dentro desse prazo, em regra, é admitida uma única prorrogação, trazida pelo artigo 445. O contrato de trabalho por prazo determinado não poderá ser estipulado por mais de 2 anos aqui, observadas as regras do artigo 441, né? A contagem desse prazo, ela não é feita conforme o artigo 132 do Código Civil. Não, conta-se o dia do começo e o final. Porque é uma regrinha lá, que não vou nem passar para os senhores, né? O prazo de 2 anos é a regra, existe, entretanto, as exceções. Por exemplo, no contrato temporário do trabalho, é de 180 dias, trazida aí no artigo 10, parágrafo 1º da Lei 6.019 de 74. Já o contrato de experiência é 90 dias, trazida lá pelo artigo 445, parágrafo único da CLT.
O contrato de atletas profissionais é de 5 anos, artigo 30 da Lei 965 de 98. Então, essa prorrogação do contrato de trabalho para o prazo determinado, o artigo 441 da CLT, ele diz que o contrato de trabalho por prazo determinado, tacitamente ou expressamente, for prorrogado mais de uma vez, passará a vigor sem determinação de prazo. Então, ele se tornará indeterminado. Essa prorrogação ela deve ser ajustada aí da mesma forma, né, que o contrato ajustado anteriormente aí, o contrato escrito, tá certo? Por escrito, se for verbal, né, se for verbal, a prorrogação será verbal. Se for escrito, será por escrito, não admitindo a prorrogação aí tácita. Para a prorrogação ser válida, ela deverá ser ajustada dentro da vigência do contrato, né? Observe-se aqui admitida uma única prorrogação. Havendo aí mais de uma prorrogação, ele passará a vigorar em prazo determinado. E aí eu trago uma atenção aqui para os senhores. Peço a atenção dos senhores. Por quê? Sobre a sucessão de contrato a termo. Dispõe o artigo 452 da CLT que considera-se por prazo indeterminado todo contrato que suceder dentro de 6 meses, né, a outro contrato por prazo determinado, salvo se a expiração deste dependeu aí da execução de serviços especializados também, né, ou da realização de certos acontecimentos. A extinção normal do contrato por prazo determinado ocorre pelo advento aí do seu prazo final, obviamente, né? E não é necessário que qualquer comunicação prévia. Conclui-se que não há também, que não houve para o empregado qualquer surpresa com a finalização do contrato. São devidas aqui as verbas também decorrentes do tempo trabalhado, né? Saldo salário, férias proporcionais de 1/3, 13º salário proporcional e a liberação também do FGTS. A discussão aqui gira em torno, senhores, de quê? Da compatibilidade ou não dessa indenização com o regime aí do FGTS, né? E o STF ele já pacificou, né? Já tem esse entendimento aqui sacramentado de que a questão através da súmula lá, súmula 125, que diz assim, o seguinte: o artigo 479 da CLT aplica-se ao trabalhador optante pelo FGTS, admitindo, né, mediante contrato por prazo determinado. Então ele tem direito, está lá elencado nessa súmula 125. Logo, se não há dúvida, pode afirmar com segurança aqui que é devida essa indenização até então ao artigo 479, que é o FGTS, tá? Ainda quanto à rescisão do contrato por prazo determinado, prevê o artigo 480 da CLT a rescisão antecipada do empregado. Este deve indenizar o empregador, né, pelos prejuízos ali experimentados em decorrência da rescisão antecipada. O artigo 480, havendo termo estipulado aí, o empregado não se pode desligar do contrato sem justa causa, nesse contexto, sob pena de ser obrigado até então de indenizar os prejuízos aqui desse fato que lhe resultaram. A indenização, porém, não pode exceder aquela a que teria o direito o empregado automaticamente em idênticas condições. Por fim, senhores, possibilita a lei os contratos por prazo determinados contenham aí cláusulas executórias de direito recíproco, né, de rescisão antecipada. O artigo 481, ele traz elencado aqui, porque aos contratos por prazo determinado que contiverem cláusulas executórias do direito recíproco de rescisão antes de expirado o termo ajustado, aplicam-se, caso exercido, tal direito aqui por qualquer das partes, os princípios que regem a rescisão dos contratos por prazo indeterminado. Então, ele traz essa cláusula, né? E o contrato, ele possui a cláusula executória do direito recíproco por rescisão antecipada. Contratos por prazos indeterminados, a inteligência do artigo 461 e da súmula 163 do TST, assim será devido o pagamento do aviso prévio e da multa de 400% aqui do FGTS.
Já no que refere, senhores, à suspensão, a interrupção no contrato por prazo determinado, né, em regra, não afetarão o contrato que sofrerá aí morte natural quando do seu termo. Então, é devido à natureza do contrato por prazo determinado, tá? Né, e ao prévio conhecimento ao seu termo, né? Aqui não são aplicáveis. Em regra, senhores, as normas que regulam as estabilidades provisórias aqui, uma vez que o Instituto de Estabilidade é incompatível com a precariedade da pré-determinação até então de prazo de contrato, pois o que se objetiva aqui é a proteção do empregado contra a dispensa arbitrária. Assim, a estabilidade não tem o condão de protrair aqui o termo final do contrato. Duas exceções a essa regra da incompatibilidade das garantias provisórias de emprego com os contratos a termo. Hipótese de afastamento em virtude aqui do trabalho ou doença profissional. A súmula 378, senhores, ela traz essa estabilidade provisória, né, de acidente de trabalho, artigo 118 da Lei 8.213 de 91. O empregado submetido a contrato de trabalho por tempo indeterminado goza de garantia provisória de emprego. E garantia provisória de emprego conferida também à gestante. A gestante, a súmula 244, diz o seguinte: a empregada gestante tem direito à estabilidade provisória prevista no artigo 10, inciso 2, a linha B, do ato das disposições constitucionais transitórias, mesmo a hipótese de admissão mediante contrato por tempo determinado. Tá certo? Contratos por prazo determinado em espécies, né? Como são modalidades de contrato hoje a nossa aula, né? Convém falar. É chamado de contrato de prova, o contrato de experiência é chamado de contrato de prova até então. Por quê? Porque a experiência ela poderá gerar o fim do contrato ou a sua dilação do tempo também. Contempla uma avaliação mútua, né, aqui até então, entre empregado e empregador, que avaliam a vontade de permanecer contratados. A previsão legal do contrato de experiência está no artigo 443, parágrafo 2º, combinado com o artigo 445, parágrafo único da CLT, nos termos aí, tá? Eu vou ler só o parágrafo 2º do 443, que ele fala: o contrato por prazo determinado só será válido em se tratando de contrato de experiência. E o artigo 445, conforme eu falei, ele fala: o contrato de trabalho por prazo determinado não poderá ser estipulado por mais de 2 anos, observadas as regras do artigo 445. O parágrafo único diz aí: o contrato de experiência não poderá exceder a 90 dias. A CLT, não obstante, ela não estabelece uma forma solene para o contrato de experiência, mas doutrinariamente e jurisprudencialmente, a doutrina tem se entendido, né, que o contrato de experiência deve, no mínimo, ser registrado nas anotações da CTPS, para que surta aqui, aí, até então, os seus efeitos legais. O requisito da prova do ato e não da substância do ato, né? O contrato de experiência não pode ser denunciado impunemente aqui por uma das partes antes do seu término. Quem o fizer fica responsável aí pelo pagamento da indenização prevista no artigo 479 e o 480, conforme já respectivamente o empregador ou o empregado, o desertor, né? E, portanto, senhores, contrato de experiência, que fique claro, o tempo e o prazo que as partes ajustaram e não a experiência em si, que nada mais é do que a motivação do contrato. E aí eu trago uma atenção dos senhores que o contrato de experiência, ele é de no máximo, é de 30 dias e não de 3 meses, tá? Como alguns falam, desde que não ultrapasse os 90 dias, tá? Um detalhezinho da jurisprudência do TST, a súmula 188 do TST, ela diz assim que o contrato de experiências pode ser prorrogado, respeitado o limite máximo de 90 dias. Então ele pode ser prorrogado até quantas vezes quiserem, mas não pode ultrapassar aí os 90 dias.
tá? Contrato de safra e contrato sazonal, tá? E nós estamos estudando hoje, quero salientar e reiterar mais uma vez, que é modalidade de contrato. Contrato de safra e contrato sazonal, o contrato por safra, ele é definido, né, como o que tem a duração dependente aí de variação estacional, né, até da atividade agrária. Artigo 14 da Lei 5.889 de 73. O termo do contrato de safra é incerto, né, automaticamente, porque não se sabe quando irá ocorrer o fim da safra. O contrato de safra, automaticamente, ele traz as mesmas características do contrato seletista, né, por prazo determinado. Seletista quer dizer que é da CLT, justificado por serviço cuja natureza aqui, ou transitoriedade, ela se justifique, né, a pré-determinação do prazo. Artigo 443, parágrafo 2º da CLT. Há também, senhores, o contrato sazonal, conforme eu falei, ou de temporada, né? Que é o quê? Que mais abrange o contrato de safra. Contrato sazonal, ele abarca a atividade pecuária aqui, tá? Nesse contexto, e a indústria rural também, né? Podendo compreender aqui tanto os curtos períodos, né? Que durante a colheita aqui, né? Ou a semeadura, como períodos extensos também, tá? Entre safra da carne, durante o período de desova, de lagosta, durante as férias escolares e durante o verão e etc. O artigo 14 da Lei 5.889, de 73, o contrato de safra diz lá que ocorrerá por curto prazo. Mas o artigo 14, ele diz o seguinte: o produtor rural, pessoa física, poderá realizar contratação de trabalho rural por pequeno prazo para o exercício de atividades até então de natureza temporária. Aí o parágrafo 1º, ele diz assim: a contratação de trabalhador rural por pequeno prazo, né, dentro do período de 1 ano, superar aí 2 anos, mesmo fica convertida em contrato de trabalho por prazo indeterminado, observando aí os termos da legislação aplicável, tá certo? Nesse contexto aí. Aí nós falaremos agora, outra modalidade de contrato de trabalho, é o contrato por hora certa. Esse contrato aqui é o qual o empresário do ramo de construção civil, ele contrata trabalhadores para a execução de determinado serviço ou de obra específica. Portanto, né, nós vamos entender que, de certo, o que justifica essa pré-determinação do contrato. O contrato ele é regulado automaticamente aí pela Lei 2.959 de 1996, né? E o entendimento aqui majoritário é que o prazo máximo é de 2 anos, admitindo-se aí uma única prorrogação, bem como podem ser firmados aí vários contratos da obra certa, mesmo antes de 6 meses do término do contrato anterior, tendo em vista até então, se trata de serviços especializados. O empregador deve ser um empresário do ramo da construção civil, a execução de obra ou o serviço certo deve ser justificado dessa predeterminação do prazo, e a lei prevê uma indenização por ruptura desse contrato aí, do termo final, tá? Contrato provisório, outra modalidade também de contrato, é o contrato previsto na Lei 9.601 de 98, né? Está inserido aí dentro de uma busca de flexibilização das normas da proteção do trabalho subordinado, em uma política de criação e incentivo ao novo emprego. O empregador ele pode contratar o empregado por prazo determinado para qualquer função, desde que essa contratação implique aí aumento do número de empregados aí, ou o seu quadro regular automaticamente efetivo. Atendido o requisito legal, a contratação sobre essa modalidade deve ser precedida de autorização em convenção ou acordo coletivo de trabalho, tá certo? Né? O contrato a prazo deverá também ser celebrado expressamente e por escrito, não se admitindo aqui o contrato tácito ou verbal, tá? Que fique bem claro, fique salientado aqui para que você não incorra esse erro, né? E o prazo máximo desse contrato, ele é de 2 anos. Dentro desses 2 anos, entretanto, pode ele ser renovado mais uma vez,
uma vez que é inaplicável o artigo 451 da CLT. Né? No caso de rescisão antecipada desse contrato de trabalho, seja por iniciativa do empregado ou do empregador, a indenização será devida, né? Será aquela prevista na norma coletiva que autorizou a contratação, afastando-se aqui expressamente o artigo 479 e o artigo 480. Por quê? Foi expresso, ele já disse aqui, eu disse antes para os senhores, que ele deve ser aplicável em caso de acordo, né? Acordo, convenção coletiva. Então, tem que ser. Então, não pode ser aplicado aqui as normas da CLT, tá certo? Nesse contrato provisório. Contrato de artista. A previsão, senhores, da contratação de artista por prazo determinado, ela encontra-se no artigo 10, né? Artigo 10 da Lei 6.533 de 1978, né? Aí ela fala lá no seu artigo 1º, o exercício das profissões artística e técnico em espetáculos e diversões é regulado pela presente lei. Essa lei que eu falei para os senhores, a Lei 6.533 de 1978. E de acordo com essa previsão legal, o contrato de trabalho ele deve ser previsto em um instrumento escrito, né? E deve constar ali a qualificação das partes do contrato, número da CTPS, o prazo do contrato, a qualificação do espetáculo, a função, o personagem, local de trabalho, a jornada de trabalho, dias de folga, o valor e a forma de pagamento. O artigo 10 diz: o contrato de trabalho conterá obrigatoriamente tudo isso aí que eu disse para os senhores. Só dá uma boa lida no material de apoio, os senhores entenderão perfeitamente. Mais um detalhe. A função de artista, ela requer o registro na Superintendência Regional do Trabalho, além, senhores, de apresentar o diploma em curso superior e atestado de capacitação profissional aqui, né, do sindicato, o artigo 7º da Lei 6.533 de 78. Além disso, senhores, o contrato ele deverá atender o que? A padronização do Ministério do Trabalho a ser chancelada aí pelo sindicato. O prazo máximo aqui até então é de 2 anos e ele pode ser registrado no Ministério do Trabalho, como por outrora já falei aos senhores. Mais uma modalidade de contrato de trabalho é o contrato técnico de estrangeiro, né? São profissionais aqui até então especializados, né? E aí, esses estrangeiros residentes e domiciliados no exterior, contratados aqui para executar tarefa específica no Brasil por um prazo específico. Dentro desse contexto, infere-se que a relação provisória, o prazo máximo aqui não veio previsto em lei, tá? E a regra é a geral, que é de 2 anos. A diferença nesse contrato aqui é que ele pode ser renovado aí diversas vezes sem a necessidade do interstício de 6 meses entre eles, tá certo? Então, essa é a regra. Contrato intermitente. Consoante as alterações introduzidas aí pela Lei 13.467 de 2017, o contrato de trabalho intermitente, ele é definido pelo parágrafo 3º, artigo 443 da CLT, que ele diz assim: o artigo 443, parágrafo 3º, considera-se como intermitente o contrato de trabalho na qual a prestação de serviço, como subordinação, não é contínua, ocorrendo com alternância de períodos, né, de prestação de serviços e de inatividade, determinados em horas, dias ou meses, independentemente do tipo de atividade do empregado e do empregador, exceto para os aeronautas regidos por legislação própria. Definidos aqui pela reforma trabalhista, o trabalho intermitente ele possui os seguintes regramentos, que está lá no artigo 442, que demos a abertura da nossa aula, o artigo 442A. Ele diz assim: o contrato de trabalho intermitente ele deve ser celebrado e deve conter especificamente o valor da hora do trabalho, que não pode ser inferior ao valor do horário do salário mínimo, ou aquele devido aos demais empregados
do estabelecimento que exerçam a mesma função do contrato intermitente ou não, né? E aí tem todas as regrinhas lá no artigo, tá? Eu quero que vocês deem uma lida nesses artigos que eu estou pedindo, porque lá no parágrafo 6º, ele diz assim: ao final de cada período de prestação de serviço, o empregado receberá o pagamento imediatamente das seguintes parcelas: remuneração, férias proporcionais com acréscimo de 1/3, 13º salário proporcional, repouso semanal remunerado e há adicionais legais, tá certo? A reforma trabalhista, senhores, ela criou um novo tipo de trabalho denominado esse intermitente, que compreende essa modalidade de contratação do trabalho aí até então, né, por horas, dias ou meses, havendo aí períodos alternados, né, de prestação de serviço e de inatividade, conforme por outrora já li para os senhores, o artigo 452A da CLT, que foi inserido, mais uma vez repiso, né, foi inserido pela Lei 13.467 de 2017. E ela regulamenta esse trabalho aqui. O trabalho intermitente será um contrato de trabalho solene, pois deverá ser necessariamente firmado por escrito e deverá conter aí o valor da hora trabalhada, não poderá ser inferior ao valor do salário mínimo ou aquele devido aos demais empregados aqui e estabelecimentos que exerçam a mesma função do contrato. A não obrigatoriedade da convocação, né? É importante, senhores, nessa parte final da nossa aula, frisar, destacar que no trabalho intermitente, o empregador não será obrigado a convocar o trabalho para prestar o serviço, o que poderá reduzir até então significativamente a remuneração desse empregado, ainda que seja proporcional, igual ao valor recebido ali pelos demais empregados. Esse procedimento de convocação, de acordo com o parágrafo 1º, né, do novo artigo 452A, o empregador ele deverá convocar o empregado para a prestação de serviço com pelo menos 3 dias corridos aí de antecedência, tá certo? E nesse contexto nós vamos observar que em caso disso aí, de não havendo essa convocação e não havendo cumprimento, tem uma multa por esse descumprimento acordado até então. Porque aceita a oferta aí de trabalho desse intermitente pelo empregado, a parte que descumpriu o acordo, sem justo motivo, estará sujeita aí, até então, ao pagamento de uma multa, né, até o valor aí de 50% da remuneração, tá? Da 50% da remuneração, que seria devida aí no prazo de 30 dias, sendo possível aí a compensação do mesmo prazo. Por fim, senhores, quero trazer para os senhores, né, de forma até final, né, os direitos do empregado, né, em trabalho intermitente. Tendo em vista aqui, senhores, a existência do vínculo empregatício, né, o empregado ele terá o direito ao recebimento dos direitos trabalhistas aqui previsto no artigo 7º da Constituição Federal. E o parágrafo 6º do artigo 452A da CLT dispõe o rol de direitos aí que deverão ser pagos ao trabalhador, nesse caso, né? Que logo ao final de cada período de prestação de serviço, que é a remuneração, férias proporcionais com acréscimo de 1/3, 13º salário proporcional, né? E os adicionais legais aí por lei, tá certo? Pessoal, hoje nós vimos na nossa aula modalidades de contratos. São inúmeras as modalidades de contratos, né? Falei de forma bem clara e objetiva, né? Não há muito o que ficar se discutindo. Nós vimos aí o contrato intermitente, né? Contrato intermitente. Depois nós vimos o contrato, dentro dessas modalidades de contrato de técnico de estrangeiro. Depois nós vimos o contrato de artista, um terceiro contrato. Nós vimos o contrato provisório. Vimos o contrato por obra certa, né?
Vimos o contrato de safra ou contrato sazonal, né? E contrato sazonal. Contrato de safra é um e contrato sazonal é outro. Depois nós vimos contrato de experiência, né? Esses são contratos por prazo determinado em espécie. Eles têm um prazo, né? Dentro desse contexto, nós vimos que esses contratos determinados, ele tem um prazo a se regir. Então, todos esses contratos aqui, 6 ou 7 contratos aí nesse contexto, né? Dentro desses contratos por prazo determinado. Aí nós vimos contrato por prazo determinado, né? Ele em si, vimos suas subdivisões lá embaixo. E o contrato por prazo indeterminado, né? Contrato por prazo indeterminado e contrato por prazo determinado, tá? Então, e contrato expresso ou contrato tácito também, contrato individual, contrato coletivo de trabalho e contrato por equipe, né? Essa foi a nossa aula de hoje, passando aí de forma a miúde por todas as modalidades de contrato de trabalho. Então, na nossa próxima aula, será no dia 12, com o início aí do nosso trabalho, onde as equipes A e a equipe B já iniciará ali as apresentações. Pessoal, eu vou hoje, embora ser uma aula no sabadão que você deverá estar assistindo, ou não sei qual dia, né, que ela vai ficar no AVA, tem uma tarefinha no final, tá? Ela tem um prazo para ser cumprida, tá? E esse prazo é até no dia 12 de manhã, tá? Antes da nossa aula à noite, do seminário, até 6 horas da tarde, até as 18 horas. Então, peço a você que faça, porque ela terá validade apenas abonatória, é uma questão apenas, tá? Não deixe de fazer as atividades, tá certo? No mais, pessoal, estou agradecido e me despeço dos senhores, desejando a todos um bom final de semana e bons estudos, tá certo? Até mais. Fiquem com Deus.